Pessoal, acaba de explodir mais uma bomba. O Marco Rubio acaba de fazer um pronunciamento muito duro, deixando muito claro que ele não negocia com os ladrões. A reunião que o governo brasileiro apostava virou um verdadeiro tiro no pé, e novas sanções começam a ser preparadas como resposta. Mas antes, claro, deixa eu te pedir para você deixar aqui embaixo o seu like e também deixar aqui o seu comentário depois que você assistir esse vídeo. E também se inscreva aqui nesse canal, porque aqui temos notícias quentes todos os dias, notícias atuais, então é muito bom você se inscrever aí para se manter bem informado, tá? E antes de eu te mostrar o que o Marco Rubio falou, eu tenho que te mostrar aqui esses vídeos e é muito importante que você me ajude a compartilhar, tá? Olha aí. Que não, porque olha só, a ligação do Trump com Lula deixou Bolsonaro fora da mesa. Não, Bolsonaro agora não manda mais nada, agora acabou, Bolsonaro já era, o Lula agora vai salvar todo mundo. Sabe o que isso aqui? É desespero deles, porque eles sabem que tá doendo no Alexandre de Moraes, eles sabem que tá dando merda. Então daí a importância que eles dão para tentar reverter isso daqui. Só que esse pessoal tá realmente fora da realidade, de achar que eles conseguiram alguma coisa. O secretário de Estado, Marco Rubio, que é interlocutor, foi encarregado de negociar o tarifaço com o Geraldo Alckmin. E isso aqui é positivo? É isso que eu estou dizendo? Esse pessoal tá tão fudido, meu amigo, eles não sabem, eles não têm ideia de quão fudido eles estão nessa história. E nós vamos falar agora sobre o delírio da imprensa brasileira que tá fazendo com essa reunião do Trump com Lula, essa ligação do Trump com Lula, que não, porque olha só, a ligação do Trump com Lula deixou Bolsonaro fora da mesa. Não, Bolsonaro agora não manda mais nada, agora acabou, Bolsonaro já era, o Lula agora vai salvar todo mundo. E eu vou falar um negócio pra vocês, eu acho ótimo isso, eu acho lindo isso, porque eles estão realmente empenhados de que isso vai dar certo, que o Lula vai conseguir alguma coisa. Finalmente reconheceram a importância da relação com os Estados Unidos, isso é positivo. Agora, a parte do Lula conseguir de fato alguma coisa com o Trump, é que nós vamos ver, cara. Tem muita declaração engraçada, cara. O pessoal tá desesperado, tá saindo da casinha de forma absurda. Por quê? Porque eles não... Ué, mas peraí, vocês não estavam falando que não importava o que o Trump fizesse, que o Brasil não iria ceder, não sei o que lá, e agora vocês estão comemorando que vão negociar? Que negócio é esse, pô? É vocês que não queriam negociar e agora estão negociando, né? Vamos entender esse caso aqui. Pois bem, eu já fiz um vídeo mais cedo hoje falando sobre esse encontro. Esse encontro não, né? Esse telefonema entre o Trump e o Lula, né? E a imprensa tá doida. Não, porque agora o Lula conseguiu tirar o Eduardo Bolsonaro. Gente, o Eduardo Bolsonaro nunca foi obstáculo para o Lula falar com o Trump. A todo momento o Trump deixou claro que a hora que o Lula quiser ligar para ele, é só ligar para ele. Nunca teve esse problema do Eduardo Bolsonaro prevenir alguma coisa de se encontrar e coisa e tal. Sempre o Trump teve aberto a conversar com o Lula. Agora, a questão toda é o que vai vir a partir daqui. E como eu já falei para vocês, já ficou muito claro que o Trump colocou o Marco Rubio para negociar. Ou seja, o Lula não vai sair do nada, não vai sair do 0 a 0 nessa história, né? Então tá aqui, olha o post do André Sadi. Ligação do Trump deixou Bolsonaro fora da mesa. Não, Bolsonaro não importa mais, Bolsonaro acabou, agora o Lula vai virar amigo do Trump. Ué, mas não era o Lula que tava batendo no Trump, né? E o efeito Canadá, eles já viram que não teve efeito Canadá nenhum, né? Não tô nem aí pra isso, né? Enfim, a coisa foi tão vergonhosa isso daqui que ela mudou o título aqui. Se você olhar, essa aqui é a mesma matéria, tá? É a mesma matéria daqui, ela mudou o título aqui. Ligação Trump-Lula gera clima de derrota entre Bolsonaro. Não, porque os bolsonaristas estão derrotados. Mas derrotado o quê? O Lula conseguiu o quê? Conseguiu falar com o Trump? Mas o Trump já falou que a hora que ele quisesse podia ligar. Era o Lula que estava com medo de ligar para o Trump. Não tem problema nenhum. O Trump vai falar com o Lula. Vão negociar e pronto. Vamos ver o que vai sair disso daí. A gente já sabe qual é a demanda do Trump. A gente já sabe aonde que isso vai chegar no final das contas, né? Enfim, aqui, ó. Clima de derrota entre bolsonaristas. Não, porque não pode, coisa e tal. Eu não sei não, cara. Eu tô acreditando só que esse pessoal tá realmente fora da realidade, de achar que eles conseguiram alguma coisa. Como assim falar com o Trump sempre esteve à disposição do Lula a qualquer momento? Quem conseguiu alguma coisa foi o Trump que conseguiu botar que o Lula perdesse o medo dele e falasse alguma coisa, né? Ou, na verdade não foi bem o Trump, né? Foi o pessoal pressionando, Alexandre de Moraes pressionando, empresários pressionando para o Lula falar alguma coisa. Isso daqui vai contra a estratégia do Lula. A estratégia do Lula, ao contrário, é confrontar os Estados Unidos. Ele estava com a expectativa de confrontar os Estados Unidos, primeiro porque ele achava que ia ganhar o tal do efeito Canadá, que ia melhorar a popularidade dele aqui no Brasil. É verdade que não teve nada disso, no final das contas, muito pouco. Mas o outro motivo, como eu já expliquei para vocês, é a questão da Venezuela ano que vem, né? O Lula quer arrumar uma situação muito crítica no Brasil ano que vem para justificar uma Venezuela, um esquema Venezuela qualquer, sei lá. Não precisa ser um golpe armado específico, pode ser, sei lá, o STF decretando que tudo quanto é partido da oposição está proibido de concorrer, né?
Por quê? Ah, não, porque são traidores da pátria, porque estão conversando com os Estados Unidos e coisa e tal. Mas ele precisa, para isso, ele precisa criar um clima de hostilidade muito grande com os Estados Unidos. E o pessoal, o Lula, queria isso, meu amigo. Não, o Alexandre de Moraes não queria isso, o STF não queria isso, a isentosfera não quer isso, mas o Lula quer isso, o Lula quer o conflito mesmo com os Estados Unidos, ele vê isso como ótimo, né? E o que aconteceu nesse caso aqui é que ele foi pego de surpresa, ele não tem como negar, não teve como negar essa ligação do Trump, né? Enfim, ligação Trump-Lula gera clima de derrota. Interlocutores do presidente brasileiro ressaltaram que a ligação partiu do norte-americano. Não que foi o Trump que ligou para o Lula, né? Por quê? Porque o Lula é um covarde, né? Com certeza. E que os dois concordaram em se encontrar e trocar telefones preliminares intermediários. Tá? E vão falar em que língua, assim, os intermediários, né? O Lula não fala nem português direito, né? Então vai falar o que com o Trump, né? Mas enfim. Além disso, Marco Rubio, interlocutor de Eduardo Bolsonaro na Casa Branca, foi encarregado de discutir com Alckmin. Pois é, esse é o ponto, né? O interlocutor do Eduardo Bolsonaro que vai conversar com Alckmin aqui no Brasil, né? Lindo de morrer, né? Aí aqui, ó, o pessoal reforça a impressão. O Planalto, a ausência de Bolsonaro como elemento das negociações, sugere que o ex-presidente está, neste momento, escanteado das negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço. Não porque não falamos sobre Bolsonaro em momento algum e não sei o que lá. Não falaram porque não teve negociação nenhuma, na verdade, né? Teve só choro da sua parte, né? Reforça essa impressão os seguintes interlocutores ouvidos pelo G1, os seguintes fatos. A ligação partiu do Trump. É lógico, porque o Trump sabe que se depender do Lula, ele não vai falar nunca com o Trump. O Lula vai ficar inventando desculpa, e aí o Trump, de novo, o Trump quer negociar, o Trump quer resolver esse assunto, mas ele quer resolver esse assunto com o Bolsonaro. Vai ser resolvido, vai chegar lá, né? Os dois combinaram de se encontrar, excelente, trocaram telefones. O secretário de Estado, Marco Rubio, que é interlocutor, foi encarregado de negociar o tarifaço com o Geraldo Alckmin. E isso aqui é positivo? É isso que eu estou dizendo? Porque lembra, a primeira coisa que é importante nessa história, o Scott Bessent não entrou nessa parada. O Scott Bessent é o responsável pela Magnitsky. Então o Alexandre de Moraes está fora dessa parada aí completamente, né? Também o Howard Lutnick, que é o secretário de Estado, de Comércio, desculpa, também não entrou nessa parada. Se fosse para falar de tarifas, seria o Howard Lutnick. Então, ou seja, na verdade, os dois interlocutores do Trump, que seriam mais naturais para resolver esse problema, se o problema fosse realmente acabar com as tarifas e acabar com a Magnitsky do Alexandre de Moraes, os dois interlocutores não falaram nada. Foi o Rubio, que é o cara durão que não quer saber de porra nenhuma, né? Aqui, olha o que ele falou pela. Estão comemorando, né? Não, porque o Lula conseguiu, parabéns, Lula, e coisa e tal. Aqui, dada a imprevisibilidade de Trump, porém, o Planalto mantém cautela. Avalia que de uma hora para outra o republicano pode voltar a colocar o ex-presidente como ponto central das negociações. O que é lógico que vai acontecer, que todo mundo sabe disso, né? Bom, tá aqui o encontro dos dois e tem a nota do Lula, eu já falei no outro vídeo, não vou ter nenhuma novidade aqui. E o Trump também falou aqui, ó, essa manhã eu tive uma boa conversa com o telefone com o Lula, nós discutimos muitas coisas, mas principalmente focamos na economia, no comércio entre nossos dois países. Nós teremos mais discussões adicionais e vamos estar juntos num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu gostei da conversa, nossos países vão ficar muito bem juntos, né? Ou seja, o Trump ele sabe que se ele der uma porrada no Lula de cara, o Lula nunca mais vai sair da casinha dele, vai se intocar completamente. O Trump tá seduzindo o Lula para cair na armadilha dele, porque vai ter que ser isso, não tem jeito, né? Vai sair do outro lado, mas o Lula vai apanhar nessa história, né? A Ana Paula do Vôlei deixou claro também que a opinião dela, que quando ele botou o Marco Rubio como interlocutor, meio que ele disse, olha, não vai sair nada não. De novo, se ele quisesse realmente resolver, botaria o Howard Lutnick, que é do comércio para a questão da tarifa, ou então o Bessent, que é da justiça para a questão do Alexandre de Moraes. Nem uma coisa nem outra. O Paulo Figueiredo aqui também é a mesma opinião. Aqui, ó. Eu estou de férias para familiares, mas acordei embasbacado vendo a imprensa comemorar porque Trump colocou o Marco Rubio para negociar com o Brasil. Zero avanço. O grau de desconexão desse pessoal é patológico, né? Como eu disse, a luz no fim do túnel é um trem. É o que eu acho também. Vai ser muito difícil para o Lula sair do 0 a 0 nessa história. Aí, eu acho legal isso, é o que eu falo para vocês, é importante essas notícias. Por quê? Porque começa a criar no pessoal da esquerda, não, que vamos ganhar, o Lula vai negociar, vai conseguir resolver tudo, tá vendo? Bolsonaro não tá aí, o Lula vai negociar, vai resolver tudo. Mas peraí, não eram vocês que estavam dizendo que não, que nós vamos enfrentar o Trump, não sei o que lá e coisa e tal, agora não vai enfrentar mais o Trump, vai negociar, que negócio é esse?
né? Como é que fica, né? Quebrou a narrativa deles próprios nessa história. Isso é positivo no final das contas, né? A opinião do Brian Winter também, que é um especialista em Brasil lá dos Estados Unidos, sobre a ligação entre o Trump e o Lula essa manhã. Os brasileiros pensam que foi bem. Mas Trump colocar o Marco Rubio como ponto de contato a partir daqui é o caminho mais complicado para o Brasil. O Marco Rubio é um cético de Lula há muito tempo, que vai insistir em demandas relacionadas à Venezuela, à China e muito mais, né? E ainda, mesmo uma negociação estagnada, seria melhor para o Brasil, para as relações do Brasil com os Estados Unidos, do que um escalonamento descontrolado. Então ele está colocando justamente aquilo que eu falei, né? Ele desarmou o escalonamento, porque era o que o Lula quer. O Lula queria o escalonamento, o Lula queria dobrar a posse, ficar batendo no Trump, coisa e tal, porque ele acha isso é terrível para o Brasil, quebra o Brasil completamente, mas para o Lula é melhor eleitoralmente, era o que o Lula queria apostar. E aí o Trump negou isso a ele, né? E ele aponta também o fato de não ter menção aos Bolsonaros no tweet e nem na conversa, segundo dizem, né? E ele bota isso como um ponto importante, mas de novo, eu acho que isso daqui é porque o Trump está querendo ir devagarzinho, está querendo colocar só a cabecinha, né? Sabe que a cabecinha de negociação com o Trump não tem ombro, né, Lula? Então se prepara aí. Mas não é a única coisa que tem de delírio do pessoal, não é a conversa, não. Tem esse outro aqui também muito engraçado. Aqui. Ativistas brasileiros vão aos Estados Unidos para desmontar a versão do Eduardo Bolsonaro. Não porque eles vão provar que o golpe aconteceu, que não sei o que lá e coisa e tal. E, meu amigo, eu acho ótimo isso, porque quanto mais esse pessoal tenta explicar, só na cabeça deles, que Bolsonaro deu um golpe, coisa e tal, e isso é justo e não sei o que lá. Só na cabeça desse pessoal que é doente aqui no Brasil. Quando eles tentam explicar para outras pessoas isso, ao contrário, o que mostra só é que eles estão meio lelé da cabeça, né? Aqui, ó, a atividade foi organizada pelo Washington Brasil Office, um think tank de esquerda que vai levar ao país governado por Trump, repara que não vai levar ao Trump, porque o Trump não vai ouvir isso, informações confiáveis sobre a ótica da sociedade civil. Essa é outra coisa engraçada da esquerda, eles se dão o título de sociedade civil. Sociedade civil, meu amigo, somos todos nós, né? E a maior parte da sociedade civil brasileira não concorda com vocês, acha que vocês estão errados, né? Aí, na prática, segundo pessoas envolvidas, foi possível desmontar versões que Eduardo espalha sobre o país e não sei o que lá. E eles vão conversar com, olha só, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transsexuais, Movimento dos Atingidos por Barragem. Esse pessoal, pô, com certeza, vai todo mundo acreditar neles, né? De novo, sabe o que isso aqui? É desespero deles, porque eles sabem que tá doendo no Alexandre de Moraes, sabem que tá doendo no empresariado brasileiro, eles sabem que tá dando merda. Então, daí a importância que eles dão para tentar reverter isso daqui. Outra coisa aqui, ó. Itamaraty celebra pausa em posts dos Estados Unidos contra o Brasil. Não porque a embaixada do Brasil não tem, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil não está postando mais as críticas do pessoal contra o Brasil. Tá vendo? Tá melhorando. Agora o Trump quer conversar com o Lula. O pessoal não tá criticando, não tá botando mais críticas e coisa e tal. Só que eles esquecem o seguinte, né? A embaixada brasileira deixou até um aviso aqui, ó. Devido à paralisação orçamentária, essa conta do X não será atualizada regularmente até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança. Ou seja, a conta não está falando nada por causa do shutdown do governo americano. E o Itamaraty comemorando aqui, não, porque eles não estão criticando mais, olha que coisa bacana e coisa e tal. Esse pessoal tá tão fodido, meu amigo, eles não sabem, eles não têm ideia de quão fodido eles estão nessa história. Eu posso estar errado, mas eu acho que o Alexandre de Moraes cometeu um terrível erro. Uma das principais preocupações dos nossos iluminados ministros da Suprema Corte é a opinião que o mundo tem sobre eles. Afinal de contas, eles adoram viajar para outros países, em faculdades espalhadas pelo mundo, para defender democracia, para defender liberdade da expressão e dizer que eles são os grandes heróis aqui do Brasil. Que graças a eles, a coragem deles, o Brasil não virou uma ditadura. Eles adoram fazer isso. Mas só que quando o Alexandre de Moraes dá ordens de prisão a uma pessoa que está na Itália porque essa pessoa denunciou os seus crimes, ele abre uma oportunidade para que essa pessoa, que está carregada de provas e evidências, apresentar realmente o que está acontecendo no Brasil. E é isso que eu acho que aconteceu na situação do Eduardo Tagliaferro. Alexandre de Moraes pediu a prisão do Eduardo Tagliaferro pelo crime de mostrar e provar os crimes que aconteceram no período eleitoral de 2022, com provas, com textos, com áudios. Isso a imprensa está desesperada para tentar esconder. Apenas alguns veículos se atreveram a falar sobre isso, mas não saiu no Jornal Nacional nem no Fantástico, embora seja o maior escândalo do judiciário brasileiro. Então, Eduardo Tagliaferro
não foi preso. A justiça da Itália entendeu que aquilo não era motivo de prisão, vazamento de informações sigilosas, isso não é uma prisão. E deu a ele a oportunidade de hoje, sim, hoje, apresentar a sua defesa. E, rapaz, parece que a coisa ficou muito feia para Alexandre de Moraes. Esse vídeo aqui é o Eduardo Tagliaferro gravando, voltando da audiência. Pessoal, bom dia aí no Brasil. Quero primeiramente agradecer a todos pelas mensagens, a todos pelos e-mails que eu fiquei sabendo que foram enviados à corte, pelas orações, pelas boas palavras. Quero informar que eu já estou indo embora, eu já passei pela audiência, foi fantástica. Acho que a minha expressão aqui diz tudo de como foi muito bom. Esse aqui é o meu contato, Mariano, que me acompanhou em tudo. O juiz recebeu muito bem, é como se fosse um ministro aqui, recebeu muito bem, foi ótimo. E agora vamos para a luta. Ficaram super impressionados, principalmente com a questão da juíza Ludmila Lins Grillo, que está fora do país por ser perseguida, e também pelos problemas, né, das pessoas que estão na Espanha, na Argentina, na Polônia, nos Estados Unidos. Tudo foi mencionado e foi muito bem recebido por eles. Agradeço a vocês e vamos lutando aí pela nossa liberdade. Um abraço, fiquem com Deus. Olha que interessante. Pelo que eu entendi, ele está coletando todos os exilados, todas as pessoas perseguidas por Alexandre de Moraes que estão foragidas do Brasil, apresentando os casos. Oswaldo Eustáquio, jornalista, mandado de prisão por ter feito jornalismo. A justiça espanhola reconheceu que ele não cometeu crime e manteve ele na Espanha. Alan dos Santos, Ludmila Lins Grillo, uma juíza que criticou Alexandre de Moraes e agora também pode estar presa, está fugida, né? Está morando nos Estados Unidos, mas também com sua vida destruída, e vários outros casos. O que não faltam são casos. Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Elisângela, Flávia Flores, eu acho que uma cidadã americana que tem mandado de prisão. Ou seja, o que o Tagliaferro fez? Ele apresentou para a justiça da Itália, falou assim, olha, esse cara está mandando prender todo mundo que critica ele, que prova os crimes dele, que o contesta. Então, assim, e ele é sancionado pela Lei Magnitsky, que eu acredito que o pessoal de lá nem sabia disso, mas é um sancionado como violador dos direitos humanos. Então, eu acho que a situação vai meio que dar uma invertida. Eu posso estar fazendo uma coisa que a gente chama de wishful thinking, né? Que é vendo a realidade da maneira que nós gostaríamos que ela fosse. Mas eu acredito que as coisas vão começar a mudar a cada dia. E quanto mais o Alexandre de Moraes continuar perseguindo pessoas nesses processos ilegais, inquéritos ilegais, sigilosos, essas coisas obscuras, né? Pior vai ficar a credibilidade da nossa Suprema Corte. Então, acho que viajar para a Itália, por exemplo, para dar palestras sobre democracia, também vai ser uma outra coisa que vai ficar para trás aí na vida dele. Torcer para que o Eduardo Tagliaferro continue fazendo seu trabalho. Eu acredito que ele recebeu e-mails, inclusive, de comissões do Senado e comissões também da Câmara dos Deputados, apoiando o seu trabalho, dizendo que ele não cometeu crime algum, que ele está, na verdade, denunciando crimes e, por isso, ele está sendo perseguido. E eu acho, sinceramente, que o Alexandre de Moraes cometeu um terrível erro. Mas é isso. Espero que ele cometa mais erros até que um dia, quem sabe, a gente volte a viver livremente. Segundo o Ciro Nogueira, nós só vamos chegar nessa ditadura se o Lula ganhar as eleições no ano que vem. E tudo começou com o Ciro Nogueira fazendo o seguinte post, dirigido, pelo menos eu entendi assim, vestir a carapuça, né? Já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita. Digo aqui a centro-direita, a própria direita e seu extremo. Ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergência, não podemos ser cabo eleitoral do Lula, do PT e do PSOL. Não podemos fazer isso com o Brasil. Bom, o primeiro sinal que permite que você diferenciar quem é quem é o seguinte: o quão preocupada está a pessoa com a anistia ou o quão preocupada está com a pessoa com as eleições de 2026. Se a pessoa estiver mais preocupada com a anistia do que com as eleições, provavelmente ela não defende acordos caracu com o sistema. Agora, se ela se preocupa mais com as eleições do que com a anistia, meus amigos, e a razão para isso é simples. Sem anistia e sem a participação dos candidatos que foram tirados das eleições de 2026 de maneira ilegal, você não tem eleição. Quem finge que tem é porque quer se beneficiar e manter a sua boquinha política.
Vejam, isso não significa que os políticos, líderes partidários, etc., não possam se preocupar com as eleições. Mas se você via alguém mais preocupado com as eleições do que resolver o problema que não nos permite ter eleições justas, você deve abrir o seu olho, porque essa pessoa provavelmente está disposta a fazer um acordo caracu para o ano que vem. E foi o que eu respondi ao Ciro Nogueira, perguntando a ele, ironicamente, se ele acreditava que ainda tinha meia dúzia que levava fé em acordo caracu com o establishment e que tinha velhaco que não tinha entendido que a crise diplomática com os Estados Unidos só teria fim com anistia ampla, geral e restrita, tipo ele. E, na sequência, o Ciro cita um evento muito interessante. Segundo o Ciro, ele tem duas preocupações. A primeira é que nós estejamos indo no mesmo caminho da Venezuela, caso nós não façamos um acordo caracu, já que o PT ganharia as eleições novamente, na visão dele, e depois que a falta desse acordo possa deixar o Bolsonaro preso por muito mais tempo, ameaçando a vida dele, tendo em vista as condições de saúde em que ele se encontra. E é essa a falta de visão assustadora. Primeiro, sobre a Venezuela, que dá para eu dizer, depois de estudar bastante a situação venezuelana, é que o que fizeram na Venezuela é justamente o que Ciro Nogueira está sugerindo. Confiar na responsabilidade das eleições de um sistema que estava completamente capturado. Mídia, justiça, no caso da Venezuela, conselho eleitoral. Não, temos que nos preocupar com as eleições. Eu falar que ótimo. Que eleições? Não, a eleição que a mídia, a justiça e o conselho eleitoral é dominada pelo Chaves. Ah, que maravilha. E foi exatamente o que fizeram na Venezuela. Eles não resolveram o problema e foram participando de eleição em eleição. Crendo, agora nós venceremos, agora o Maduro ou o Chávez estão por água abaixo, estão impopulares. Acreditando que o sistema ia ser bonzinho e permitir que eles realmente ganhassem a eleição. Então sempre aparecia um candidato muito moderado para dar legitimidade a esse jogo que eles chamam de eleição. Você teve em 2006, você teve o Manuel Rosales. Em 2012, 2013, vocês lembram do bonezinho, do Henrique Capriles? Depois você teve Henrique Falcon, o Rafael Bertucci em 2018, e agora o Edmundo Gonçalves em 2024. Sempre o mesmo resultado. Ninguém chegou perto do poder. A oposição foi destruída, toda a mídia foi controlada, os caras dominaram todo o sistema. Mas não podia radicalizar, porque senão o importante são as eleições. É o mesmo cenário do Brasil. As pessoas que acham que a solução são as eleições do ano que vem e não o combate às raízes do problema. O Supremo Tribunal Federal e o poder autoritário que, com uma canetada, pode decidir, por exemplo, quem pode ou não participar das eleições. E defender o mesmo caminho que a Venezuela não é responsabilidade, não é moderação, sofisticação. É irresponsabilidade, conveniência e covardia. Porque quando você reconhece que você vive sob um sistema autoritário, o que o Ciro Nogueira fez, conscientemente ou inconscientemente, ao nos comparar à Venezuela, a única resposta responsável é você retirar os meios de ação desse regime e não se sentar à mesa de cartas marcadas de um regime controlado do início ao fim e achar que você vai estar bem. Agora, o segundo ponto que eu chamei a atenção na discussão, que ficou esquisito, é essa história de que fica sendo repetida, de que se não tiver acordo, o Bolsonaro vai ficar preso muito mais tempo, que vai morrer. E toda hora que chega isso para mim, eu me pergunto, isso é um aviso ou uma ameaça? E aí o Ciro Nogueira responde, e eu acho que na resposta seguinte é que ele se afunda de vez. Se referindo a tudo isso que eu acabei de falar, ele fez o seguinte, e eu vou ler ipsis literis o trecho que ele escreveu para não haver injustiça e confusão aqui com Ciro Nogueira. Ele diz assim, sua reflexão, porém, sobre o que eu disse não parece expressar a melhor clareza nem do meu, nem do seu pensamento. Não atribuo a você o que não disse
E, num debate respeitoso, espero que não coloque palavras em minha boca. Não é intelectualmente honesto. Jamais disse que vivemos numa Venezuela e nem reconheci o Brasil como uma ditadura. O que disse, repito, é que depois de um Lula 4, poderemos ter plantado as condições históricas e políticas para uma impossibilidade completa de retorno da paridade de armas eleitoral, a primeira fase do chavismo, como um populismo crescente, a expropriação gradual dos meios de produção, o capitalismo dos companheiros, o aumento do bolsismo, o empobrecimento do país. Não vivemos isso ainda. E é por isso que temos a chance de virar esta página do presente sem ter que enfrentar um futuro medonho que hoje é a realidade da Venezuela. Ou seja, isso foi o que ele disse. Ou seja, depois de comparar o Brasil com a Venezuela, ele passa a dizer que não disse o que disse. E o pior de tudo, ele não reconhece o Brasil como uma ditadura. O presidente Bolsonaro está preso ilegalmente, o Braga Neto está preso ilegalmente, os presos do 8 de janeiro estão sendo condenados há mais tempo do que o estuprador. O Marcel Van Hatten está sendo investigado por criticar um delegado da Polícia Federal. O deputado federal mais votado da história do Brasil está exilado nos Estados Unidos. Jornalistas como eu são perseguidos por reportar fatos. Direitos humanos e garantias constitucionais são violadas diariamente. Nós temos um ministro da Suprema Corte violado internacionalmente sancionado internacionalmente por violar direitos humanos. Todos os ministros da Suprema Corte com os vistos cancelados, também sancionados. O Procurador-Geral da República, novas sanções a caminho. Mas para o Ciro Nogueira está tudo certo, a gente não está numa ditadura. Não. Segundo o Ciro Nogueira, nós só vamos chegar nessa ditadura se o Lula ganhar as eleições no ano que vem. Entendem agora o que eu estou dizendo? Quando eu digo que as pessoas estão mais preocupadas com eleições do que anistia, e ele fala que se o Lula vencer, pode não haver mais volta para o Brasil. No entanto, o Progressistas, o partido do qual o próprio Ciro Nogueira é presidente, foi base do governo Lula até o mês passado. Ciro, se o problema é o Lula, por que seu partido apoiava o Lula no Congresso Nacional? Até mês passado, eu fico feliz até que tenha desembarcado, mas não é um pouco incoerente? Não é, porque a resposta do paradoxo é simples. Tá num vídeo do meu avô. Tenta achar esse vídeo, alguém da produção. É um vídeo do Alexandre Garcia, dizendo assim, me perguntaram ao meu avô, muito diferente aqui no quartel, o Alexandre Garcia perguntando ao meu avô, é muito diferente a vida de Brasília para a vida do quartel? Ele falava assim, não, eu estou acostumado com essa ideia de Brasil, pátria, não sei o quê, e aí eu chego aqui em Brasília, é só acordo, conveniência, etc. Chega num certo ponto que eu pergunto para a pessoa, mas e o Brasil? E alguém vira e fala assim para mim, pô, ora, presidente, e o Brasil? E eu vejo o Ciro Nogueira, que menciona o meu avô na resposta dele, e eu lembro do meu avô. Eu lembro exatamente dessas pessoas que falam, o Brasil, ora, Paulo, deixa de ser extremista, pô. Porque os caras estão cagando e andando pro Brasil. Eles estão cagando e andando para quem está preso, para violação de direitos humanos, para liberdade de expressão, para Débora, para Clezão. O que os caras querem, a profissão dos caras é manter a mamata deles. O resto, francamente, ora, presidente. Quando ganharam esses cargos públicos, eles fazem um acordo que quiserem com quem for necessário. Você, cidadão comum, você é secundário. Se tiver clima e ajudar eles, aí vale a pena. Pô, aí eles estão com você, mas se não tiver, também tá tudo certo. Pessoal, a coisa tá ficando mais feia do que nunca, né? E olha só, essa matéria também que eu queria mostrar para vocês. Marco Rubio promete punir quem protege o Alexandre de Moraes. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que a sanção imposta à advogada Viviane Barque de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deve servir como um aviso para quem ameaçar os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, Lex Instituto. Que isso sirva de alerta para que outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes, vocês serão responsabilizados, escreveu ele lá no X.
Mais cedo, o Departamento de Estado também divulgou nota reforçando as sanções ao entorno do ministro Alexandre de Moraes e dizendo que quem protege atores estrangeiros malignos como Moraes ameaçam os interesses dos Estados Unidos e também serão responsabilizados. Nesta segunda-feira, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky a Viviane Barque Moraes e o Alex Instituto de Estudos Jurídicos. A gente comentou isso aqui, né? Quando eles implantaram aí essa nova sanção e realmente estão protegendo o quê? Todos aqueles que ajudarem o Alexandre de Moraes vai ser punido também. Bom, parece que a coisa está ficando cada vez mais feia. Teve uma reunião de Lula com o Trump, mas sabemos que Trump, pelo visto, está armando para o Lula e tudo pode acontecer muito rápido. Quero perguntar para você, né, claro, o que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, tá? Diz tudo o que você acha. É muito importante você se posicionar e também me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. O povo brasileiro precisa entender tudo isso que está acontecendo, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. E a gente se encontra no próximo vídeo.